Oi, já cansou de ver as palavras carboidrato, gordura e proteína e não saber do que se trata? Bora mudar isso. E agora, por fim, a minha preferida é a preferida da maioria das pessoas que treinam e pelo que eu noto, a mais negligenciada de todas por quem não entende muito de alimentação e quer ter um corpo legal. Você quer frango? Proteína. A maioria das pessoas desconhece o benefício das proteínas. A maioria das pessoas elas querem ter um corpo legal sem comer proteína, porque elas não têm noção da função da proteína. A proteína ela tem função estrutural. É a proteína que dá forma, que dá volume, que dá massa. E quando eu falo massa, eu falo de massa magra, não falo de gordura. É a proteína que é responsável por construir nossos tecidos, no caso, o muscular. Então quer dizer que se eu não comer mais frango, nem carne, nem nada, eu vou desaparecer e vou morrer? Não, por quê? O nosso corpo ele consegue produzir proteína a partir de carboidrato e de gordura. Porém, é uma proteína simples, uma proteína fraca, uma proteína que não vai dar matéria-prima suficiente para a gente construir um corpo que o que a maioria das pessoas quer, que é um corpo mais denso, mais musculoso, mais definido. Não tem como. Se você quiser ter um corpo legal, quando eu falo legal, é meio polêmico, mas se você quiser ter um corpo com a massa magra em maior proporção, você precisa ter uma boa ingestão de proteínas. Sabe a história dos 3 porquinhos? Aqueles que o lobo mal pega eles e tal? Que o primeiro constrói uma casa de palha, o segundo constrói uma casa de madeira e o terceiro constrói uma casa, não sei se é alvenaria que chama, com pedra, tijolo, etc. E o lobo mau destrói a primeira de palha, destrói a segunda de madeira, mas não consegue destruir a terceira de tijolos. Então, é como se você quisesse ter uma casa forte e resistente, como a do terceiro porquinho, mas usasse palha ou madeira para construir ela. Não faz sentido, não tem condição. Se você precisa, ou melhor, se você quer construir um corpo legal, um corpo mais forte, você precisa de proteína. Quanto de proteína eu preciso? Depende, existem alguns cálculos, mas eu não quero entrar em números aqui. Mas a dica que eu posso dar aqui com relação à quantidade é: tente colocar uma fonte de proteína em todas as suas refeições. Todas. E usando como exemplo, acontece de eu fazer uma refeição sem proteína uma vez a cada 2, 3 meses. 2 meses em média, 3, sei lá, enfim. É muito raro fazer uma refeição sem proteína. Por quê? Porque fora se você conseguir colocar proteína em todas as refeições que você fizer, no final do dia você vai ter ingerido uma quantidade maior de proteína, como também, assim como a gordura, a proteína ela dificulta a digestão dos alimentos, ou no caso do carboidrato. Então, para o seu corpo, é muito mais difícil para ele fazer a digestão de um pão com, sei lá, frango, do que o pão, 2 pães sem frango. Uma maneira muito comum de você diminuir o estímulo à insulina de uma refeição, de alguns pães, por exemplo, ou de arroz e feijão, ou o que for, é adicionando proteína junto. Porque chegando ao seu estômago, a proteína junto com o carboidrato, a proteína ela vai dificultar o teu corpo de digerir aquele carboidrato. Na prática acontece isso porque fica tudo misturado. Ou seja, a digestão é mais lenta, você tem mais saciedade, estimula menos a insulina, é mais difícil de você engordar fazendo isso. Um detalhe aqui é o seguinte: se você for olhar a informação nutricional, sei lá, de um biscoito recheado, vai ter lá que ele tem proteína. Se você me perguntar se fruta tem proteína, eu vou te falar, fruta tem proteína. Porém, proteína não é tudo igual. Lembra que eu falei que o nosso corpo ele consegue produzir proteína por uma proteína mais simples ou proteína não tão forte? Pois é, existem alimentos que têm essas proteínas mais simplesinhas que nosso corpo não precisa e que a gente consumir elas não vai fazer tanta diferença. Então, onde é que a gente encontra essas proteínas maiores, mais complexas que a gente precisa? Geralmente é de fonte animal. Alguns vegetais eles têm uns pedacinhos dessa proteína mais forte que a gente precisa, e se você misturar com outros vegetais, você vai ter uma proteína até legal, porém para a gente consumir essa proteína legal vindo de fonte vegetal, a gente junto acabar ingerindo uma grande quantidade de carboidratos, o que normalmente não é interessante. Então, boas fontes de proteína, você vai ter uma proteína mais pura, sem carboidrato, às vezes só com um pouquinho de gordura, seriam aves de maneira geral,
O peito de frango é tão famoso porque ele é quase pura proteína. Ele tem pouquíssima gordura e praticamente não tem carboidrato. Essa questão do carboidrato é meio polêmica, mas enfim. O peito de frango ele é tão famoso porque ele é quase proteína pura, tem pouquíssima gordura. Você encontra, mas aves de maneira geral, uma boa fonte de proteína. Carne vermelha de maneira geral, com preferência naturalmente aos cortes mais magros. Peixes é muito legal também porque tem pouquíssima gordura. Ovos você consegue consumir gordura junto, gordura legal também. Olha, ok? Aves, carne vermelha, peixes, ovos. Você encontra também em derivados do leite, mas a base, pelo menos o que eu uso, é frango, peito de frango. Por quê? Porque tem grande quantidade de proteína e é barato. E ovo, porque eu consumo proteína e gordura junto e também é barato. Então, recapitulando, você precisa consumir uma boa quantidade diariamente de proteínas. Se o teu objetivo for emagrecer, for ter um corpo mais forte ou mais definido, proteína é uma proteína que é realmente muito negligenciado, muito mesmo. Então, para ter um corpo legal, você precisa ter proteínas, precisa consumir boa quantidade de proteínas. Proteína não é tudo igual, dê preferência às fontes de origem animal. Ah, mas eu sou vegano, sou vegetariano, como é que eu faço? Pois é, nesse caso você provavelmente vai ter que usar algum tipo de suplemento. Tem a soja, só que a soja é meio polêmica. Enfim, dá pra você ter uma boa quantidade de proteína? Dá, mas vai dar bem mais trabalho. Então, acho que a gente aprendeu o que são as proteínas e a importância de ingerir elas, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Até o próximo vídeo.